coisa que eu vejo muito, e olha, eu realmente vejo muito isso, especialmente em pessoas que falam sobre como você deve viver a vida e coaches, no geral, que é falando sobre produtividade. Ah, você tem que otimizar o seu tempo, sabe? O tempo que você estuda, você tem que otimizar o seu tempo. Pega aquele momento em que você está fazendo determinada coisa e otimiza. Só que eu assisti um vídeo desses, de um doutor, inclusive, que estava falando sobre esse assunto. E eu entendo que ele estava falando para um público que já consegue fazer todas as tarefas. Uma pessoa que já consegue estudar, uma pessoa que já consegue trabalhar, uma pessoa que já consegue fazer as tarefas domésticas normalmente. Mas a nossa geração, majoritariamente, é feita por pessoas que não conseguem fazer o que tem que fazer. É majoritariamente feita por pessoas que não têm produtividade para otimizar. E se você otimiza o nada, você retorna nada. É igual multiplicar zero. Não tem como ter algo melhor multiplicando o que não existe. E esse assunto sempre veio muito à tona. E eu percebi que, na verdade, a gente tem que fazer algo antes de conseguir otimizar o nosso tempo, que é parar de perder tempo. Porque nós só conseguimos trazer coisas novas, otimizar algo que já existe. Mas o que eu mais vejo, o que eu passei por muito tempo, inclusive, e luto para não passar todos os dias, e às vezes eu erro, é de fazer o que eu tenho que fazer. Porque hoje em dia, não só o celular chama muito, não só o entretenimento chama muito e a nossa cabeça fica pesada com tantas coisas que nós vemos no dia a dia, mas com o passar dessa extrema visualização de coisas novas, o nosso cérebro se tornou cansado. E eu estou falando sobre um cérebro que é criticamente cansado, como se ele fosse doente mesmo, sabe? Um cérebro que não basta não mexer no celular. Mas eu quero falar sobre isso, sobre produtividade. Porque no fim das contas, a produtividade vai nos levar a produzir. Produzir o que devemos fazer. Então, antes de pensar em melhorar a sua produtividade, tenha uma produtividade. Antes de pensar em ter uma melhor performance nos seus estudos, estude. E entenda todas as coisas que você tem que fazer. Porque, sabe, nós temos diversas coisas para fazer em um dia. E muitas vezes nós deixamos de fazer essas coisas. E fazemos aquilo que nós não deveríamos. Por exemplo, eu tenho que marcar médico. Mas, em vez disso, por exemplo, eu fico mexendo no celular. E esse processo de mexer no celular nos tira de um ser criativo, nos tira de um ser que produz, para um ser que consome. E quando você vai pensar em uma pessoa que é extremamente consumista, ela vai ser uma pessoa gorda, ela vai ser uma pessoa lerda, uma pessoa que conhece muito bem sobre várias coisas, mas que não conhece, que conhece nada sobre várias coisas, mas que não conhece muito bem sobre nenhuma delas. É uma pessoa que sabe o que está acontecendo no mundo dos famosos, a pessoa que sabe a última pessoa, o último casal que se separou, o último influenciador que foi preso e todas as polêmicas que acontecem, mas que não produz nada. O máximo que ela pode fazer é comentar a opinião dela nas redes sociais, e no fim das contas, isso só é ser consumista. E ser consumista é algo que fere todos os nossos receptores. O consumismo nos faz ficarmos grogues. Então, pensa comigo que, com certeza, em algum momento, quando você tentou ter uma hiperprodutividade, você não pensou que você não ia conseguir fazer um monte de tarefas de uma vez.
Você tem um dia, você não fazia tarefa nenhuma, não produzia nada, e de um dia para o outro você quer produzir 12 coisas no dia. Olha, talvez você não consiga fazer as 12 coisas, mas talvez você consiga fazer 8. Talvez você consiga fazer 6. Isso já é o bastante. A questão é fazer um passo por dia, porque o seu cérebro vai se acostumando a ser uma gente de verdade. Um homem de verdade, uma mulher de verdade. Não simplesmente um porco gente. E então, eu já passei por essa questão de agora vai e colocar no papel um monte de coisa que eu tenho que escrever, encher a minha agenda de coisa. E imprevistos acontecem. Você vai ficar frustrado por isso? Pode até ficar, mas isso não vai mudar nada. Então, quando nós programamos a nossa segunda-feira e a sua mãe fala, vai no mercado comigo, putz, agora era a hora de eu ir pra academia, putz, agora é a hora de eu estudar, putz, agora é a hora de eu trabalhar. Vai fazer as coisas que você tem que fazer. Vai com a sua mãe no mercado. Porque para quem não produzia nada, deixar de ir para academia, mas conseguir estudar já é o suficiente. Porque no dia seguinte você tem uma nova oportunidade de fazer exercício novamente. Só que, não se engane, você vai gastar tempo. Só que, você vai gastar tempo com o quê? Você vai investir tempo no quê? No seu celular? Porque o seu celular, no fim das contas, vai tirar a sua energia. E quando nós pensamos em eu vou trabalhar às 8, eu vou estudar às 6 e eu vou ir para academia às 9 da noite. Você muitas vezes acaba enchendo a sua agenda de tanta coisa a ponto de não conseguir fazer o que deve ser feito. E se frustra por tarefas que não conseguiu fazer, simplesmente porque você não tinha energia para fazer, porque hoje você não tem energia. Então, antes de pensar em ter uma agenda super completa com várias tarefas e horários que você deve cumprir, tem uma lista de tarefas. Coisas que você tem que fazer no dia. 3 coisas que você tem que fazer no dia. De repente, 5 coisas que você tem que fazer no dia. As outras 2, uma pode ser feita no dia seguinte. Acumule tarefas. Putz, eu preciso de 5 coisas para fazer num dia. Eu não consegui, eu só consegui fazer 3. Então, faltou 2. Então, no dia seguinte, eu tenho 3 coisas mais 2. E essas 2 viram a minha prioridade antes das outras. E entenda que você vai gastar tempo com algo, porque você não está acostumado a produzir tanto assim. Você não está acostumado a ser seu próprio chefe e se mandar estudar, se mandar ter disciplina. Talvez os seus pais ficaram falando quando você era pequeno, quem mandou você fazer isso? E você cresceu achando que você só pode fazer as coisas que as pessoas mandam, sem querer, porque isso acontece. Mas entenda que a produtividade não está em receber algo, porque o TikTok faz isso com a gente. A gente está a todo momento recebendo algo novo, um estímulo novo, uma sensação nova, algo visual novo. Mas a realidade, o que deve ser feito é parar. Porque muito mais vale você ficar 15 minutos parado, você cochilar por 15 minutos e conseguir fazer uma tarefa arduamente do que ficar 15 minutos no TikTok? Ninguém fica 15 minutos no TikTok. Só quem fica cronometrando, a pessoa que tá tentando mudar de vida, mas ficar 15 minutos no TikTok só vai tirar a sua energia. E depois disso você não vai conseguir fazer a sua tarefa adequadamente. Então, muito mais vale 15 minutos para fazer uma tarefa com maestria do que ficar no TikTok por tempo indeterminado e depois disso você não conseguir fazer a tarefa direito. Ou quando você consegue fazer a tarefa. Porque o que mais acontece é, fiquei no TikTok, 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 TikTok. A minha mente tá saturada de estímulos e eu não consigo mais fazer nada. Eu só quero ficar deitado. Quero dormir agora, descansar, porque o meu cérebro teve muitos estímulos.
O seu cérebro ama estímulos. Por isso ficar parado, por isso respirar, descansar, dar uma dormidinha de 15 min, ler, faz com que você tenha força de vontade para fazer as coisas que você deve fazer. E tudo isso nos leva para Salmos 90, capítulo 12. Então, Senhor, ensina-nos a numerar nossos dias, a contar os nossos dias, para entender aquilo que eu tenho que fazer, para honrar o nome do Senhor. Ensina-nos a numerar nossos dias, para que possamos aplicar nossos corações sábios. Retorna, ó Senhor, por quanto tempo, e arrepende-te em relação aos teus servos, porque é sério mesmo. A gente vacila muito, a gente deixa de fazer muita coisa. Deus tem que ter misericórdia de nós. De verdade mesmo. Ó, satisfaz-nos cedos com a tua misericórdia, para que possamos nos regozijar e sermos felizes todos os nossos dias. Faz-nos felizes de acordo com os dias em que tu afligistes e os anos em que vimos o mal. Então que nós sejamos felizes. Sabe? Essa parada, no fim das contas. O Senhor que nos traz alegria. Então para orar. É sério mesmo. Para orar. O que eu devo fazer agora? Para onde eu devo ir? O que eu devo ver, ouvir, falar, fazer? Se entrega para Deus sem medo. Vamos pregar o evangelho. Temos que pregar o evangelho. Isso é uma tarefa nossa. Galera, tamo junto. Eu amo vocês. Prega o evangelho sem medo.